Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Pensa, Brasil, pensa! Devia ser esse o novo nome da coluna do Fernando Schiller. Schiller, de olho nessa discussão sobre anistia, né? Que para alguns pode parecer assim, pô, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. O Supremo está indo lá e fica e condena um monte de gente. Condena, porque os caras fizeram um monte de coisa errada e tal. Aí vai o Congresso e diz, agora não vale nada, vamos tirar as pessoas de lá. Mas, pô, soma zero, deixa eu entender. Soma zero, dois poderes da República, trabalhando cada qual para um lado, os dois gastando a maior grana do contribuinte para produzir um efeito de soma zero. É uma conclusão também, né, Schiller? Temos uma disfunção. Por que um lado condena, para o outro lado anistiar? Não é melhor resolver só de uma vez, não? Olha, oi, tudo bem, né, Gui? Tudo bem, Larissa, Fábio? Vamos lá, né? Só essa discussão da anistia só existe porque tem um problema no processo como um todo, né? Se não tivesse um problema, se não tivesse excepcionalidades, uma enorme controvérsia jurídica, procedimental no processo, essa discussão não faria sentido, né? Então, mas obviamente tem problema. A gente veio falando sobre isso há muitos anos aqui mesmo no nosso programa, não é? Tem o problema da instância devida, aquelas pessoas, centenas de pessoas, né, não tem foro, prerrogativa de função, estão fazendo o que no Supremo? Estão fazendo o quê? A pergunta é essa, né? Pensa Brasil, né? Pensa Brasil, pensa, lê lá na Constituição, o que é foro por prerrogativa de função. Cidadãos comuns não têm foro. O que faz a Débora dos Santos? O que faz o rapaz que pegou a bola do Neymar, né, lá no Supremo Tribunal Federal sendo julgado, né? Então, está errado isso aí. A tipificação, né? Depredou patrimônio, escreveu lá, perdeu o mané na estátua, 16 anos, 15 anos, 17 anos. Tipificação muito, olha, para ser assim, muito leve aqui, incrivelmente controversa, né? Incrivelmente controverso tudo isso, né? Então, vamos lá, é evidente que você tem um problema nesse processo como um todo, né? E isso gera, do outro lado, uma forte reação política, e aí vem a demanda pela anistia, né? Vamos lá, a gente teve uma anistia no Brasil no final do regime militar, né? Era outro momento, um outro tempo, é incomparável, mas você também tinha lá excepcionalidade, você tinha, né, todo 20 anos de excepcionalidade no Brasil. Bom, como é que a gente resolve isso? Como a gente zera esse jogo de alguma maneira, permite um novo momento, etc., para o país, e a bola para frente? Faz uma anistia, né? Só que, enfim. Agora, vamos lá, o que aconteceu? Quer dizer, nós tivemos essa semana, o processo avançou. Avançou por quê? Por N razões. O presidente Bolsonaro recebeu o Arthur Lira, lá na sua residência, na prisão domiciliar, e fez um apelo, e houve uma conversa, e o Arthur Lira entrou no jogo, aí o Centrão, e foram essas coisas andaram. Desgaste do governo com a base do Centrão. Então aí tem um outro aspecto, aí boa parte de partidos importantes da base do próprio governo manifestando apoio à anistia. Aí você tem um pedido do ex-presidente Bolsonaro para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, use o seu prestígio, use a sua capacidade de articulação, vá a Brasília. Ele passou 2 dias lá, né, fazendo esta costura para a anistia, né? Então vai mudando, quer dizer, aí você teve essa semana o depoimento do Tagliaferro, né, do Eduardo Tagliaferro, que era um assistente lá do TSE, um perito que trabalhou na equipe do ministro Alexandre de Moraes, que fez denúncias muito sérias, que foram noticiadas, inclusive aqui na Band, não é, sobre problemas de procedimento, de novo, censuras, etc., que a gente já falou aqui algumas vezes, e tudo isso vai jogando um caldo de problema de procedimento, de direitos individuais, de erros de processo, de desconfiança na credibilidade de todos esses processos, etc. Isso não apaga os erros que as pessoas cometeram, os delitos, mas você tem um problema na forma, na maneira como está sendo julgado, na instância que isso está sendo julgado, nas penas que estão sendo dadas. Então, bom, aí vem o tema da anistia. Aí você tem 2 anistias, duas ideias de anistia. Uma que é do PL, né, dos seguidores, enfim, dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que é uma anistia ampla e geral, que obviamente inclui o próprio presidente Bolsonaro. E entra o teu comentário, né? Está sendo julgado lá, nem tem a sentença ainda no próprio Supremo Tribunal Federal, que também é controverso, porque ele também não tem foro por prerrogativa de função. O Supremo mudou o entendimento, manteve lá no Supremo, tudo isso que a gente também conhece, né?
Então entraria o Bolsonaro aí é um soma zero mesmo, né? É muito estranho mesmo. E esta anistia ampla, geral e restrita, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, evidentemente vai bater aonde? Lá no Supremo Tribunal Federal. Aí tem um longo caminho, né? Imagina o seguinte, Ionek, só fazer uma conta rápida aqui. Tem que ser aprovada na Câmara, tem que ser pautada e aprovada na Câmara. Depois tem que ser pautada pelo Davi Alcolumbre no Senado, votada no Senado. Depois vai para o presidente vai vetar, obviamente, fica um tempo lá, volta, tem que ser derrubada pelo Congresso de novo. Aí vai ser judicializado e vai terminar no Supremo. E aí nós vamos ter um impasse institucional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é um articulador, né, de Brasília, que tem relações muito próximas do Supremo, enfim, ele busca um outro caminho. Qual é o outro caminho? Olha, vou fazer uma anistia que seja plausível, palatável, negociável entre todos os atores de antemão, que seja aceitável para o Executivo, que atenda em parte demandas da oposição, do ex-presidente Bolsonaro, etc., que reduza penas, que faça uma distinção ali entre quem liderou aqueles movimentos, quem pensou aqueles movimentos e quem executou apenas, quem foi massa de manobra, assim por diante, né? E que seja palatável para o Supremo Tribunal Federal. É tripartite, né? Então, Supremo, Executivo e Congresso Nacional. E nesse acordo, daí não teria veto, aí não teria uma reviravolta no Supremo depois, diminuiria-se as penas, né? Muita gente seria liberada, muitos processos seriam, enfim, reduzidos ou extintos, assim por diante. Eventualmente, as próprias penas aí que serão dadas, né, em algum momento a essas pessoas que estão sendo julgadas agora também seriam reduzidas. Isso faria uma espécie de grande acordo brasileiro, um jeitinho brasileiro, inclusive com a possibilidade de mudança da própria Lei de Defesa da Democracia. Se a gente vê a lei que foi votada lá em 2021, tem um artigo 359 do Código Penal, tem dois tipos penais ali, o M e o L. O M e o L, ele fala em golpe de Estado, né, e atentado contra as instituições, né, o Estado Democrático de Direito. São dois crimes separados, mas eles acabam se confundindo. Então, duplicam as penas. Né? Quem tentou invadir o Congresso, por exemplo, lá, está sendo processado e condenado por golpe de Estado e por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Você sabe que na Lava Jato, quando havia dois caras condenados pelo mesmo crime de corrupção, mas um recebia a propina à vista e o outro recebia a propina a prazo, mesmo valor, só que fatiado, teve cara que recebendo a prazo recebeu 4, 5, 6, o número de parcelas, 4, 5 ou 6 punições por corrupção, do mesmo ato, da mesma operação. Então, tem uma coisa, e aí é o pouco razoável, que é o que você acaba de dizer. Quer dizer, tentativa de golpe de Estado já não basta, já não é suficientemente grave. Então, na hora de criarem a tipificação, erraram, fizeram uma coisa que não é tão boa assim, precisa de um outro e somar dois crimes para daí então o cara ser um homem malvado. É um negócio meio esquisito, né? Nesse caso é evidente, né? Você soma, daí a pena vai. Estava fazendo esses dias a conta com juristas sobre a possível pena do ex-presidente Bolsonaro, pode chegar a 40 anos mais, quer dizer, vai somando, né? Então, quer dizer, porque o que é golpe de Estado? O foco é o governo, a deposição do governo. O atentado contra o Estado Democrático de Direito pode ser, por exemplo, barrar o funcionamento do Congresso ou de algum poder, um tribunal, a justiça, assim por diante. Mas quando essas coisas vêm juntas, uma poderia ser agravante da outra, assim, não simplesmente somar os dois crimes de maneira independente, portanto, as penalizações. Então, isso tudo pode entrar no pacote, esse eu vou chamar pacote Davi Alcolumbre, aí, que está sendo, obviamente, vem sendo costurado no Senado Federal. Não é? E aí entra a figura do ex-governador Tarcísio de Freitas. O que não faz sentido, o que eu encerro, é que não faz nenhum sentido, quer dizer, uma ação ontem entrada, né, ingressada no Supremo, por parte do PT, por parte do Rui Falcão e outros, tentando acionar o governador Tarcísio por apoiar a anistia. Imagina o seguinte, é um ator político, é um dirigente partidário, é um dirigente político, é um governador do estado de São Paulo, que tem um lado político, como tem os políticos. Então ele defende um projeto em discussão no Congresso Nacional de anistia. É um direito dele. Nós estamos confundindo direitos, exercício da política, o embate político,
proposições políticas, com as quais a gente pode concordar ou não, inclusive fazer a crítica de decisões judiciais, né? Fazer a crítica de decisões judiciais, da decisão de um tribunal, da ação do ministro, da ação de um juiz, é um direito dos cidadãos e é um direito dos atores políticos. Estamos confundindo isso com crime. Então, agora, imagine, qualquer crítica a uma decisão judicial é uma obstrução à justiça. Então, nós vamos ser uma democracia onde não se pode criticar o Poder Judiciário, não se pode criticar a decisão do ministro, não se pode criticar um tribunal, porque a gente confunde a pessoa que ocupa um certo cargo com a instituição e com o próprio país e com a própria democracia. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: temos muito a caminhar em termos de cultura democrática no país. Né? Cultura democrática no país. É isso aí. Fernando Schiller, Pensando o Brasil. E aí sim, agora a gente volta a conversar na segunda-feira, né, Schiller? Brigadão, viu? Valeu. Bom final de semana aí. Abraço.